Ser como criança. Nós não podemos ter atitudes de criança quando nos referimos à maturidade, mas com relação à nossa vida espiritual e emocional, precisamos ser sim como crianças. Precisamos da inocência delas para vivermos de forma muito melhor nesse mundo que só nos oferece maldade e oportunidades de odiarmos e nos vingarmos de todas as pessoas. Quando o Senhor Jesus quis ensinar sobre a nossa real postura de sentimentos e de personalidade, ele nos comparou com as crianças. Precisamos ser como crianças para herdarmos o reino de Deus. Hoje, em nossa devocional, vamos falar sobre esse grande desafio, ser como uma criança. Bom dia, irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui. Vamos a mais uma devocional, que Deus nos abençoe e nos fortaleça para entendermos os reais propósitos do Senhor. A devocional de hoje, como eu disse, terá o tema do seguinte: ser como uma criança. O texto bíblico está em Marcos capítulo 10, os versículos 13 a 15. A palavra do Senhor nos diz assim: alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Amém? Irmãos e irmãs, o capítulo 10 do Evangelho de Marcos trata de muitos assuntos doutrinários. Nos fala sobre a questão do divórcio, da importância da unidade do marido e da esposa, algo que foi criado pelo próprio Deus. Ele também fala do perigo das riquezas tomarem o lugar do reino de Deus em nosso coração e da dificuldade daqueles que amam a riqueza em entrarem no reino do Senhor ou deixarem o reino de Deus governar suas vidas. Marcos também relatou mais uma vez a predição que Jesus fez a respeito da sua morte e da sua ressurreição. Logo depois, tem um pedido um tanto quanto estranho de dois discípulos de Jesus, Tiago e João, que pediram a Jesus para sentarem-se ao seu lado no seu trono. Jesus então pegou esse gancho e lhes explicou que isso não caberia a ele decidir e, por causa disso, disse para ninguém ficar preocupado em ser o maior entre eles, pois aquele que quisesse ser o maior terá que ser aquele que pudesse servir e honrar a todos os outros. No reino de Deus, os maiores são aqueles que servem. E por último, aqui no capítulo 10, nos conta a história da cura de um homem cego que tinha por nome Bartimeu. Foi um grande milagre que tocou em seu coração para que ele pudesse seguir ao Senhor Jesus. E no texto que nós lemos, algumas pessoas tinham trazido umas crianças para Jesus abençoar, e os discípulos não queriam deixá-los se aproximarem de Jesus, talvez por sua alegria e sempre serem muito efusivos. Jesus surpreendeu seus discípulos e disse para eles não impedirem as crianças de se achegarem a ele. Aliás, quem faz isso vai receber grandes castigos. Jesus então disse que nós temos que ver as crianças como um exemplo de vida, um exemplo de simplicidade, de amor e de inocência. Aliás, as crianças devem ser exemplos de tudo para nós. Não é verdade, meus irmãos? Quantos problemas nós deixaríamos de ter se os encarássemos como uma criança? Uma criança é pura, ela perdoa, ela ama, ela respeita, ela é dependente, ela não fica ansiosa pelo futuro, não fica disputando posições, não tem preconceitos, acredita em tudo com muito mais facilidade. Foi por isso que Jesus disse que o reino de Deus é daqueles que são semelhantes às crianças. Se queremos um princípio de uma vida de excelência, precisamos
olhar para as crianças. Nós, quando adultos, pensamos demais, deixamos-nos ser governados pelos nossos sentimentos e com isso nós criamos muitas doenças e feridas emocionais que só a misericórdia de Deus para nos ajudar. Muitas vezes levamos a vida tão a sério que isso só nos traz desgaste emocional e acaba influenciando até mesmo na nossa vida espiritual. Quando somos semelhantes às crianças, somos puros, perdoamos com mais facilidade, dependemos mais da presença e da vontade do Senhor, pedimos ajuda uns aos outros, pedimos socorro, não ficamos em disputas e guerras, não fazemos fofoca e nem ficamos usando a falsidade. Meu Deus, só vemos coisas boas em uma criança, então é assim que nós devemos ser como criança. Amém? Que Deus nos abençoe e nos ajude nesse desafio tão grande. Ser como criança para herdarmos o reino de Deus. Vamos orar e que o Senhor possa nos ajudar. Depois a gente vai fazer aquele momento de oração que a gente faz todos os dias aqui. Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, Pai, que desafio tão grande, Pai, tão simples, mas tão profundo, meu Deus. O Senhor disse que precisamos ser semelhantes a uma criança para herdarmos o reino de Deus, meu Pai. Porque uma criança é pura, uma criança, Senhor, é sadia nas suas emoções, ela não anda ansiosa, Pai, ela não fica falando mal dos outros, ela não fica fazendo disputas de cargos, ó Deus, de posições, não. Ó Deus, as crianças são inocentes e é por isso que o Senhor disse que nós precisamos ser semelhantes a elas. Então, em nome de Jesus, nos ajude, nos perdoe das vezes que ficamos adultos e crescemos, meu Pai, achando que podemos alguma coisa, que temos controle de algo, esquecemos de pedir ajuda, esquecemos a humildade, esquecemos a dependência do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o nosso coração volte à pureza de uma criança, em nome de Jesus, Pai. Nos interessa muito ter uma vida emocional melhor, ter uma vida espiritual melhor ainda, Pai, e para isso nós precisamos ser semelhantes às crianças. Espírito Santo de Deus, nos ajude a controlar nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a não andarmos por aí com vingança, com ódio, com raiva, com ira, desejoso, Deus, de vingança, de matar alguém, de brigar com alguém, de tirar satisfação. Nada disso a gente vê numa criança e foi por isso que o Senhor deu esse desafio para nós, Pai, esse propósito, Senhor, esse exemplo que é, Pai, a gente ser como uma criança. Que assim o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. E, Pai, agora nós vamos orar uns pelos outros. E eu quero pedir ao Senhor que abençoe a vida de cada irmão, de cada servo e serva do Senhor que tem nos acompanhado aqui, Pai. Em nome de Jesus, eu oro por aqueles que estão aflitos e desesperados, meu Deus, que o Senhor possa dar a eles paz, dar a eles alegria. Eu não sei pelo que eles estão sofrendo, ou Deus, eu não sei o que eles estão precisando, mas o Senhor sabe, e o Senhor já está, Deus, provendo a cura, a restauração, o milagre, a solução dessas causas impossíveis. Ó Senhor, faça isso. Em nome de Jesus, escuta o clamor, escuta a oração deste pai, desta mãe, dessa família, Pai, que tem buscado ao Senhor. Oh Deus, devido a tempestades, oh meu Deus, a situações tão terríveis que eles estão passando. Oramos, ó Deus, por esse profissional que quer trabalhar, mas não encontra um emprego, por esse empresário que está passando sufoco para pagar as contas, para pagar seus funcionários. A empresa está à beira de uma falência. Que o Senhor possa ajudar o teu filho, a tua filha, a recompor as finanças, meu Pai. Oro por aqueles que já estão prósperos,
felizes com dinheiro, meu Pai, que eles não deixem as riquezas tomarem conta do seu coração, mas sejam pessoas simples e possam, ó Deus, colocar o dinheiro como um propósito, Senhor, ó Deus, para servir a Ti, servir aos irmãos. Paizinho querido, oramos, meu Pai, por aqueles que estão com problemas de saúde, oramos pelos idosos. Meu Pai, quantos idosos, Pai, às vezes sem ter um recurso direito para comprar um remédio, para comprar algo para o seu conforto, que o Senhor possa estar ajudando, alivia as dores, Pai, os problemas emocionais que as pessoas têm passado, tanto pânico, Senhor, ansiedade, depressão. Senhor Deus, que Tu possas ajudar e fortalecer a cada um dos Teus filhos, meu Pai. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão fazendo a bendita obra do Senhor, Pai, pregando a palavra, orando pelos enfermos, sendo canais de bênção do Senhor. Fortalece a vida deles, os pastores, os missionários, os líderes nas igrejas, meu Pai, cada ovelha, cada discípulo do Senhor. Abençoe esse irmão, essa irmã que ainda não Te conhece com profundidade, que ele entregue o caminho ao Senhor e descanse em Ti, para que veja a glória do Senhor em sua vida e em sua família. Ó Deus, abre as portas que estão fechadas, fecha as portas que são armadilhas, meu Deus, que vão atrapalhar a nossa vida ou a nossa família. Abençoe os jovens que estão procurando um emprego ou quem sabe querendo um relacionamento sério para casar, em nome de Jesus. Instrua, ó Deus, ilumina os passos de cada um dos Teus filhos. Como falamos das crianças hoje, Pai, abençoe cada criança dessa família, nessa igreja, Deus, nos colégios, como a gente vê hoje, Pai, tanta gente querendo deturpar a cabeça dos nossos filhos, das nossas crianças, que o Senhor repreenda isso em nome de Jesus. Das crianças é o Teu reino, não deixe ninguém impedi-las, ó Deus, de serem felizes e serem abençoadas pelo Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos contribuir para as crianças chegarem até os Teus pés. Essa é a nossa oração, Pai, Te agradecendo por tudo, louvando ao Senhor, pedindo a Ti, Deus, um dia maravilhoso e abençoado. Milagres, bênçãos do Senhor aconteçam sobre as nossas vidas, meu Pai, mas nós Te amamos pelo que o Senhor é, não pelo que o Senhor pode nos dar. Que seja um dia de muito amor e muita graça diante da Sua presença. Assim nós oramos e já agradecemos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus seja louvado por mais um dia. Muito obrigado pela sua companhia, em nos ajudar em oração e também estar aprendendo da palavra. Eu tenho certeza que essa palavra está te alimentando. Então, passe esse alimento para outra pessoa também. Curta, inscreva-se aí nos nossos canais e não esqueça de compartilhar, tá bom? Um grande abraço do pastor Clodoaldo. Até amanhã, se Deus assim permitir. Tenham todos vocês um lindo e abençoado dia. Eu quero lhes desejar a